Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um pressuposto da programação neurolinguística. Mas antes de falar sobre isso, o que especificamente é um pressuposto da PNL? Pressupostos são verdades absolutas, acredite você ou não, mas que servem como regras, diretrizes e que definem as estratégias pelas quais a gente cumpre o principal objetivo da PNL, que é realizar a mudança do estado emocional de um estado atual para um estado desejado para alcançar um resultado desejado, certo? Ou seja, o que significa isso? Como que eu posso promover uma mudança de um estado triste para um estado alegre? Ou de um estado com raiva para um estado mais relaxado? Ou talvez de um estado de ansiedade para um estado mais tranquilo? Ou de medo para um estado de coragem? Então, a PNL, ela tem como objetivo promover essa mudança do estado emocional para alcançar um objetivo, para alcançar um resultado desejado, certo? Então, nós utilizamos os pressupostos exatamente para definirem as nossas estratégias. E um dos pressupostos que eu gostaria de falar hoje é: todos nós temos todos os recursos necessários para a nossa vida. Acredite você ou não. É uma verdade absoluta. Mas como acreditar nisso? Muitas vezes a gente subestima as nossas capacidades, as nossas habilidades. Talvez por situações que a gente passou e que a gente acabou generalizando e isso se transformou numa crença limitante. E acaba me bloqueando para alcançar um resultado desejado. Ou acaba me gerando um efeito de um estado emocional que acaba me travando, me bloqueando, gerando autossabotagem, por exemplo, aquilo que eu já falei em vídeos passados, certo? E falar sobre todos nós temos todos os recursos necessários, muitas vezes o que acontece é que, além de subestimar, a gente não consegue reconhecer que nós temos aquela habilidade para diferentes contextos. Pode ser, por exemplo, que lá atrás, quando criança, eu estava na escola, e ao tentar responder uma pergunta da professora, alguém deu risada, ou alguém tirou sarro de mim, ou a própria professora tirou sarro de mim. E aquilo teve uma marca emocional grande, né? Talvez hoje a gente sequer recorde disso. Mas a minha mente acabou generalizando e acreditando que isso pode acontecer de novo. Então, muitas vezes eu acabo generalizando de uma maneira em que eu pressuponho que se eu falar em público, né, ou se eu me expor, eu vou acabar sendo julgado, eu vou acabar sendo... alguém vai tirar sarro de mim por conta disso, porque aconteceu uma vez lá atrás. Essa é a maneira como a minha mente aprende a partir da generalização de eventos e eu acabo multiplicando isso ou imaginando que isso pode acontecer de novo, certo? Transformando-se numa crença. E como acreditar que eu tenho recurso para ter coragem agora para falar em público? A partir, inclusive, dessa situação que me ocorreu, por uma falha, por um erro, ou enfim, por uma situação que eu passei. O que normalmente eu falo é, talvez para esse contexto de falar em público você não tenha tanta coragem, ou você não consiga reconhecer a coragem. Mas em quais outros episódios e outros contextos você teve coragem? Por exemplo, quando você teve que, se você andar de bicicleta, a primeira vez que você teve que andar de bicicleta sem as rodinhas, você teve que, de alguma maneira, assumir uma coragem dentro de si. A primeira vez que você teve que passar por uma entrevista de trabalho, você teve que assumir uma coragem dentro de si, porque você tinha um objetivo a mais. A primeira vez que você teve que passar num teste para tirar a carteira de motorista, também você teve que ter coragem, de alguma maneira, para enfrentar aquele desafio. Quantos outros episódios você já passou e que você utilizou de uma certa coragem dentro de você? Às vezes você nem consegue reconhecer ou dar o significado que você utilizou coragem, mas você teve que enfrentar aquele desafio. Então, o que a gente faz dentro da PNL? A gente vai modelar aquela estratégia de como que você conseguiu superar aquele desafio naquele contexto.
Porque se todos nós temos todos os recursos necessários para a nossa vida, então eu preciso replicar essa mesma estratégia de pensamento para um outro contexto, que talvez ainda sinta certos bloqueios. Então, assumir que eu tive coragem para certos episódios, eu preciso entender o que me fez ter coragem naquele momento. Por exemplo, para tirar as rodinhas da bicicleta, talvez eu queria tanto sentir a liberdade, o prazer de andar sem as rodinhas. Eu posso utilizar essa mesma estratégia de pensamento para aquele outro contexto, a qual eu ainda sinto receio. Então, por exemplo, se eu tenho receio de falar em público, quem sabe eu posso pensar, bom, mas se eu conseguir falar, eu vou me sentir livre e um prazer dessa liberdade de me expressar. Certo? Então, a mesma estratégia que eu consegui superar um desafio, eu posso utilizar para outros contextos. Porque a maneira que você faz uma coisa, você faz tudo. A neurotransmissão que ativou esse pensamento é o mesmo, para sua mente é a mesma. Não tem diferença de contexto. Então, você pode utilizar esse recurso para outras situações. E, obviamente, superar os desafios que você ainda possa enfrentar no dia de hoje. Então, aquelas inseguranças, as ansiedades, ou aquele nervoso, a impaciência, enfim. Em quais outros momentos você já conseguiu superar? Talvez num outro contexto. Começa a fazer a reflexão, o que fez você superar aquele desafio? Aquela ansiedade, aquela insegurança, aquele nervoso, aquela raiva, o que fez você superar? Você respirou fundo? Você simplesmente pensou em outra coisa? O que fez você passar por isso? É a mesma coisa que você pode fazer para esses contextos que você acredita que ainda não consegue superar. Valeu? Isso, dentro da PNL, é modelar estratégias de pensamento. E a partir disso, entender que todos nós temos todos os recursos necessários para a nossa vida. Basta saber utilizar corretamente e entender, acolher, integrar aquilo que você é capaz, das suas habilidades. Reconhecer dentro de si que você, sim, tem todos os recursos. Sim, por isso que no treinamento do Liderança Inspiradora nós falamos, tudo que eu quero, eu posso e realizo. Mas, além de você querer, é entender que você tem a capacidade, reconhecer dentro de você para que você possa realizar. Tudo bem? Experimente o que de melhor pode acontecer. Eu espero ter contribuído de alguma maneira. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos. Gratidão.